Olá, queridos irmãos. Hoje eu quero contar sobre a história de uma família com 4 membros: o pai, a mãe e 2 filhos. Um dos filhos partiu para estudar nos Estados Unidos. E depois que o jovem partiu, durante um tempo a sua mãe começou a se preocupar. E ela então enviou uma carta para ele. E abriu o coração para ele dizendo: "Filho, eu estou muito preocupada contigo por causa da questão espiritual. Como é que anda isso contigo? Como você está?" E o filho então mandou uma carta para sua mãe, falando um pouco de como estava sendo a sua experiência, de como estava a sua vida espiritual. E ele contou na carta, dizendo: "Mãe, eu tenho muitas tentações, todos os dias. Todos os dias elas cruzam os meus caminhos. E eu me lembro dos cultos domésticos, onde a senhora nos colocava ao seu redor, lia a Bíblia conosco e depois orava com os olhos, com a cabeça voltada para cima, para Deus, em nosso favor. E às vezes eu abria os olhos só para dar uma espiadinha e ver o seu rosto erguido em direção a Deus. Quando as tentações me assaltam, me vem à memória a tua face, levantada, olhando para o Senhor." Quando a mãe recebeu a carta, ela ficou muito alegre e cheia de gratidão a Deus. Inevitavelmente eu me lembrei da história do jovem Timóteo, aquele que era um missionário e cooperador do apóstolo Paulo. O Paulo menciona a avó e a mãe do Timóteo. Ele diz na segunda carta, no capítulo 1, versículo 5, "Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que esta fé habita também em você." Depois, lá no capítulo 3, o versículo 15 e 16, ele diz o seguinte: "Quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, porque você sabe de quem aprendeu. Desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo." A Eunice e a Lóide ensinaram a palavra de Deus ao jovem Timóteo. Ora, se a fé do Timóteo não era fingida, isso tem muito a ver também com a fé da sua mãe e da sua avó, dos cultos domésticos, dos cultos em casa. Aliás, culto não é só ir à igreja, mas é também a maneira como nós nos portamos no dia a dia. A palavra de Deus diz isto. Com relação à nossa história inicial, eu recebi um dia um dado preocupante. Mais de 70% dos jovens que vão estudar numa universidade acabam se afastando da igreja, da fé. E sabem por que isso? Talvez porque muitos não tiveram exemplo suficiente em casa. Eles não têm aquela memória que o jovem da nossa história tinha de sua mãe ler a Bíblia e orar com eles em casa. Com isso, não quero desanimar ninguém e nem criticar, mas sim chamar atenção para o fato da importância que é o culto doméstico e do testemunho da nossa fé junto à nossa família. Como disse outro dia, na minha casa nós sempre lemos a Bíblia e oramos com as meninas. Desde bebê a gente faz isso com elas, é um hábito. Mas o culto doméstico nós não praticávamos. E tem sido algo muito especial. Então, queridos, aproveitem esse tempo de quarentena para desenvolverem esse hábito tão importante que aos poucos foi caindo no esquecimento. Isso sempre foi praticado pelos cristãos, mas nós deixamos de lado.
E tenho para mim que nós estamos colhendo os frutos disso. Quando olhamos para nossas igrejas e percebemos que 80% dos nossos jovens não vêm aos cultos, não vêm à igreja, não têm interesse. Talvez seja justamente a falta dessa prática, desse hábito tão especial que os nossos antepassados adquiriram. Isso passou de pai para mãe, para filho, e foi assim adiante. Que a gente também reconheça isso, a importância, e retomemos isso. É importante para os adultos, para nós, para os idosos, porque deles também, nesses momentos, nós aprendemos muitas coisas importantes, especiais. Especialmente é importante para as crianças, para a formação do caráter delas. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.